programa que você vai ouvir agora é uma produção independente de responsabilidade de seus apresentadores. Você vai ouvir agora programa Momento com Deus com a missionária Silvia Regina, falando de Deus ao seu coração. Não tem limite. Com a paz gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pela misericórdia de Deus, nós estamos aqui para mais um da vitória. Nessa tarde, eu não sei como você se encontra, mas eu quero dizer que nessa oração você possa abrir o seu coração, que você possa sentir a graça de Deus e que nos momentos a qual iremos passar juntos a Deus, Deus possa bradar sobre o teu coração. Vamos orar em nome de Jesus? Soberano Deus, Pai querido, Pai amado, Pai de amor, nessa tarde, Deus, de mais uma segunda-feira, nós clamamos a cobertura preciosa do sangue de Jesus, sabendo, Deus, que aonde é a marca do teu sangue é a marca da vitória. Que nesse dia, de queixa na basúbia, de canto labanaia, o Senhor possa estar abrindo o céu, de queixa na manaia, que o Senhor possa, deste de passo, de canto de terra, de canto e de súbia, está entrando com a provisão sobre a vida de cada coração. Nesta manhã, Pai querido, quando eu buscava de labassúbia as orientações para o programa deste dia, o Senhor me mostrava muitos corações que estão angustiados, corações que não têm esperança, pessoas de queixa na banaia, que pensam que não vão findar nem o dia de hoje, mas em nome de Jesus, que seja repreendida toda a fúria do adversário sobre cada vida, sobre cada coração, que o Senhor possa estar entrando em cada mente de couva, súbia de calabanaia, que o Senhor possa estar dando de queixa na banaia a alegria do Espírito, que cada ouvinte nessa tarde de couva, súbia de queia, venha sentir o teu abraço, um abraço querido, um abraço amado, um abraço verdadeiro, porque sabemos, Espírito Santo de Deus, que tudo que o Senhor faz na nossa vida é perfeito, e quando o Senhor entra com o impossível, o Senhor torna possível. Deus, que cada ouvinte nessa tarde venha receber do Senhor a provisão, seja essa na área espiritual, na área financeira, na área ministerial, na área familiar, na área conjugal, seja em qualquer área, Espírito Santo de Deus, mas que o Senhor possa entrar no coração e fazer uma faxina santa nesse dia, porque Deus, é muito fácil nós olharmos para os problemas e queremos, de canto labanaia, tirar de queixa na basúbia conclusões humanas, sendo que a tua palavra de Deus diz que o Senhor é Deus do sobrenatural. O Senhor é Deus que entra na nossa causa quando nós glorificamos, quando nós damos aleluias, quando nós olhamos para o Senhor e rendemos graças a Ti. Que nessa tarde, Espírito Santo de Deus, cada ouvinte venha olhar para o monte, sabendo que do Senhor vem o socorro, porque sabemos que para o Senhor, Deus, não existe crise financeira, não existe crise espiritual, não existe enfermidade física que não pode ser resolvida. Então que nessa tarde, Senhor, o Senhor possa estar entrando com a provisão, debaixo da Tua misericórdia, da Tua graça, e que cada ouvinte, a partir deste momento, Deus, sinta-se mais leve na Tua presença. Sinta que nessa tarde, Espírito Santo de Deus, todo fardo foi lançado por terra, porque nós sabemos, Espírito Santo de Deus, que o Senhor enviou Seu único Filho na cruz do Calvário, e sabemos que o caminho que Ele teve que percorrer, o caminho de Gólgota, Ele aprendeu que as lágrimas de canto labanai iria ser lágrimas de alegria, e que cada ouvinte nessa tarde venha saber que aquilo que está parecendo o fim, a reta final, é o começo de uma grande transformação, é o começo de uma grande virada. Fica conosco, eu que peço e agradeço em nome de Jesus, amém. O tema dessa tarde é o seguinte: se render, se entregar,
estar pronto para adorar aos pés de Jesus. É o segredo da vitória. Meu amado ouvinte, eu quero dizer que a primeira posição que você tem que tomar perante a Deus é se render. O que é se render? É você entregar tudo na mão de Deus. Eu sei que não é fácil muitas vezes, porque muitas vezes as lutas nos machucam, as lutas criam tribulações no nosso coração, na nossa mente, e a tendência da nossa mente é puxar para as coisas negativas. Mas eu quero te dizer que nessa tarde, Deus tem uma palavra de amor, de ânimo para a sua vida. Vamos ler no Salmo 137, o versículo de número 1, número 2 e número 3, que fala assim: às margens do rio da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-se-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos e nos pediam canções, e os nossos opressores, que fôssemos alegres, dizendo: entoai algum cântico ao Sião. Nessa tarde, o Espírito Santo de Deus coloca ao meu coração que existem muitos ouvintes que estão passando lutas, adversidades que aos seus olhos você não vai suportar. Você olha para a luta e pensa dessa forma: o mar está muito revolto, as ondas estão muito fortes, e se eu tenho sede, as águas são salgadas. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você nessa tarde, que você não vem olhar para o tamanho da sua luta, mas vem olhar para o tamanho do teu Deus. No Salmo 137, o povo de Israel tinha sido levado cativo para a Babilônia. Eles tinham sido aprisionados e tiveram que ir para a terra babilônica, para a terra estranha. E ali eles achavam melhor do que louvar a Deus, colocar suas harpas nos salgueiros e lamentar do tempo passado, que tinham tudo e eram felizes e reclamavam, e que agora estavam naquela situação. Muitas vezes, meu amado ouvinte, muitas situações que passamos, não é Deus querendo que nós venhamos nos envergonhar, mas que nós venhamos nos fortalecer na presença de Deus. E ali no Salmo 137, quando o povo de Israel preferiu parar de adorar a Deus, de dar aleluia, de glorificar e colocar as suas harpas no salgueiro, as harpas eram um instrumento ao qual se tocava e melodias eram entoadas ao reino de Deus. Mas quando eles se viram presos, aprisionados, eles esqueceram Deus por um momento. E a palavra de Deus diz que eles preferiram colocar suas harpas no salgueiro. E o Espírito Santo de Deus nessa tarde me dava nessa madrugada uma visão, que eu vi uma grande uma grande parreira de uva, um vinhatário muito grande. E eu via que muitas pessoas chegavam para contemplar as parreiras de uva. Umas estavam muito bonitas, muito sadias, outras já estavam secas e parte do vinhateiro não tinha uvas, porque as parreiras haviam se secado. E eu perguntei a Deus o que significava essa visão. E Deus dizia assim: muitos estão na minha casa, muitos estão sadios, têm buscado a palavra e têm praticado. Outros têm estado na minha casa, mas estão secos, não se alegram, só sabem murmurar. E outros já estão mortos. Eu não sei em qual dessas três posições você se encontra nessa tarde. Se você está sadio na presença de Deus, se você está enfermo ou se você está morto espiritualmente na presença de Deus. Mas eu quero dizer para você nunca fazer o que o povo de Israel fez no Salmo 137. Porque eles foram aprisionados, eles foram levados para a terra da Babilônia. E eles preferiram reclamar de Deus. Eles preferiram esquecer que servia um Deus de milagre. Eles preferiram pensar dessa forma: para que eu vou glorificar com tanta prova que eu estou passando? E talvez nessa tarde não é diferente. Talvez nessa tarde você fala assim: irmã Silvia, o que eu vou fazer na casa de Deus se eu não tenho força nem para adorar a Deus?
então, meu amado, você está desviado da presença de Deus. Porque todo aquele que está vivo na presença de Deus, que está ligado na videira santa, que nós sabemos que Deus é a videira e nós somos os ramos, nós precisamos ter vida. E para termos vida, muitas vezes, Deus nos leva a desertos terríveis, a qual o sol chega a 50 graus durante o dia e durante a noite, menos de 0 grau no frio, porque os ventos são ventuosos. Mas perante essa situação, você precisa somente adorar a Deus. Se nós formos imaginar, se você for tomar um suco ou for tomar um leite e estiver sem açúcar, você vai dizer assim que não tem aquele gostinho agradável, né? Doce. Mas quando você coloca o açúcar dentro do leite ou do suco ou do café ou de outra situação, de um bolo, de um pão, vem aquele sabor, né? Que fica agradável, adocicado. Nós sabemos que o açúcar é a presença de Deus sobre as nossas vidas. E sabemos que o açúcar, quando ele está diluído num líquido, ou num pão, ou qualquer situação, ele fica invisível. Mas você tem o sabor do doce do açúcar. E nessa tarde, o Espírito Santo de Deus me mostra muitas vidas que estão amarguradas, que estão pensando que Deus esqueceu. Deus não esquece de você não, meu ouvinte. Agora você muitas vezes esquece de Deus. Por isso Deus nos deu o tema nessa tarde. Render. O que é render? É você dobrar os seus joelhos. É você abrir a Bíblia. É você ler uma palavra e você sentir as lágrimas descer. É como uma criança nos braços de uma mãe. Se render. Quando a criança está nos braços da mãe, ela não tem preocupação, porque ela se rendeu nos braços da mãe. A palavra de Deus diz que nós precisamos se render. E o próximo item que Deus deu na pregação desse dia é se entregar. O que é se entregar? É você não murmurar, é você não reclamar, mas é você acreditar que o Senhor dos Senhores, o Deus dos deuses, o único Deus, é capaz de abrir o mar vermelho para você nessa tarde. Talvez você pense dessa forma assim: a minha situação não tem jeito, eu estou com câncer, estou em fase terminal. É aí que Deus dá jeito na sua vida. Mas para isso você precisa acreditar em Deus. Talvez nessa tarde você pense assim: o meu filho está nas drogas, eu não sei o que fazer. Ele não tem jeito. Tem jeito. É somente você clamar a Deus. E o próximo item do tema desse dia é estar pronto para adorar aos pés de Jesus. Nós sabemos que estar pronto para adorar aos pés de Jesus é você carregar a tua cruz. É você saber que Deus só irá te provar até onde você suporta. Porque aonde você não suporta, como está em 1 Coríntios 10:13, Deus entra com escape. Porque Ele jamais vai permitir que a prova seja mais forte do que o seu limite. Mas o povo de Israel, eles estavam em terra babilônica. E ali começaram a reclamar, começaram a murmurar, começaram a esquecer que servia um Deus de milagre. Colocaram as harpas no salgueiro. Eu te pergunto, aonde está a sua adoração nessa tarde? Você tem adorado a Deus em meio às provações, às tribulações, ou você tem preferido deixar Deus de lado? Porque para Deus te responder, você precisa sim estar no vinhatário, estar ligado na videira, e o seu ramo precisa produzir folhagem fresca e produzir frutos. Mas, irmã Silvia, como é que eu faço para o meu ramo frutificar? Não é você, é Deus. Mas é através da sua adoração. Eu quero ler mais alguns versículos com você nessa tarde. Eu quero abrir no livro de Eclesiastes, capítulo 7, versículo de número 10 e versículo de número 14, que diz assim: jamais digas, porque foram os dias passados melhores do que estes, pois não é sábio perguntar assim. Versículo número 14 do capítulo 7 de Eclesiastes: no dia da prosperidade, goza do bem, mas no dia da adversidade, considera em que Deus fez tanto este como aquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Nós servimos um Deus de milagre. Aqui em Eclesiastes está sendo narrado que você pode passar a luta como uma bonança,
mas acreditando que o teu Deus, Ele é Deus que recebe o teu louvor. Nessa tarde, Deus diz também mais em Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica e pela ação de graças. Quando nós suplicamos a Deus, Deus, Ele te ouve, mas Ele te ouve dobrado. Quando você dá glória a Deus, aleluia. O Salmo 113, ele relata um salmo de glorificação a Deus. É muito fácil você servir a Deus na bonança, quando está tudo bem. Aí você está servindo Deus como servo no mundo visível. Mas a verdadeira adoração é quando você entra perante Deus no mundo invisível, aonde você só vê luta, devastação, você se sente prisioneiro, como o povo de Israel ali na Babilônia, no Salmo 137. Você pode estar pisando em terra estranha nessa tarde, meu amado ouvinte, mas acredite que o seu Deus é Deus que entra com milagre. E é quando você pensa que você está no lado esquerdo, é que Deus entra com a vitória. Versículo 12 de Filipenses, capítulo 4, diz assim: tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Pois tudo posso naquele que me fortalece. Versículo 19 do capítulo 4 de Filipenses. E meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas petições e de necessidades. Deus está falando tremendamente nesse dia conosco. E lembrar de uma pessoa que adorou Deus quando estava em terra estranha, na própria Babilônia. Nós falamos de Daniel, né? Daniel, no capítulo 1 de Daniel, versículo 8, ele disse que ele não iria se corromper com as iguarias do rei Xanabanai. Ele disse desta forma: pode estar tudo ruim, mas eu vou continuar adorando a Deus. Meu amado ouvinte, nós estamos louvando a Deus, adorando a Deus, servindo a Deus num tempo difícil, no tempo a qual a Babilônia tomou conta do mundo. O pecado, para cada lado que a gente olha, já se contaminou. A gente olha para dentro das igrejas, infelizmente as igrejas estão vazias e os botecos estão cheios. Sabe por quê? As pessoas estão preferindo se contaminar com as coisas do mundo do que se santificar e estar na presença de Deus. E Daniel, ele era diferente. Ele tinha sido levado cativo para a terra da Babilônia. Mas em momento algum ele quis pôr Hanai Decova Subedecalabanai, a sua harpa no salgueiro. Em momento algum ele questionou a Deus. Em momento algum ele reclamou de Deus. Em momento algum ele pensou que Deus havia o esquecido. Mas ele se lembrava a cada momento que ele servia um Deus verdadeiro e que esse mesmo Deus iria se manifestar. E esse Deus se manifestando, nem o homem nem o inferno podia impedir o que Deus iria fazer. A palavra de Deus diz que Daniel, ele orava 3 vezes ao dia. A palavra de Deus diz que Daniel, ele buscava Deus junto à janela, olhando de lá para subir ali em Jerusalém. Alá de súbia. Daniel, ele não esquecia de onde ele havia saído. A Jerusalém tem que estar dentro do seu coração. Mesmo que para isso você esteja passando dívidas, problemas difíceis, problemas que aos teus olhos não tem jeito. Mas eu quero te dizer que para Deus tudo há jeito. E um dia as pessoas começaram a olhar para Daniel e ver que Daniel era diferente. Começaram a olhar ali na Babilônia e falar com ele assim: eu quero ver se você pegar esse jovem que você decanto de Labanai e colocar ele dentro da cova, se ele vai resistir. Daniel não se importava, porque ele continuava orando 3 vezes ao dia. O rei tinha colocado de Labassube um decreto que não podia se orar para outro Deus se não fosse a Nabucodonosor, o rei da Babilônia ali, adorar os deuses dali. Mas Daniel, ele era diferente. Daniel, ele não quis comer as comidas do palácio.
Ele não quis se contaminar com aquilo que não era santo. Ele preferia os legumes. Ele preferia estar junto à presença de Deus. Ele preferia se render, se entregar. Ele preferia estar pronto para adorar os pés de Jesus. E quando ele foi lançado na cova dos leões, a palavra de Deus diz que Daniel, ele entrou com a confiança que o mesmo Deus que iria colocá-lo dentro daquela cova, iria exaltá-lo dentro daquela cova, iria tirar ele daquela cova, iria ser lançado os seus caluniadores, aqueles que tocavam no seu ministério. E Daniel passou a noite com os leões. A palavra de Deus diz que os leões jejuaram. E pela manhã o rei chegou e chamou Daniel. E Daniel disse que estava tudo bem. E Daniel saiu de dentro da cova dos leões. E Deus deu a Daniel muita coisa, não só material, mas muito mais intimidade para com Deus. Eu não sei qual é a cova que você tem entrado nessa tarde, mas eu quero te dizer, pega a receita que está em Filipenses capítulo 4, pega Eclesiastes capítulo 7, leia Salmo 137 e seja como capítulo 1 de Daniel. Não olhe para o homem, não olhe para as lutas, não olhe para as contendas, não olhe para as calúnias, não olhe de queixa na basura com aquilo que você não concorda, mas dobre os seus joelhos e adore a Deus. E eu quero dizer que a partir do momento que você começar a fazer uma adoração verdadeira a Deus, Deus vai mover o céu em prol da sua vida. É muito fácil você adorar a Deus quando está tudo bom, quando está tudo bem. Nós sabemos que em Provérbios capítulo 30, Agur diz: eu não quero muito, nem a riqueza, nem a pobreza, mas que nunca me falte a sua presença. E eu tenho certeza que Daniel também tinha o mesmo pensamento. Eu quero te dizer que você medite nessa tarde no açúcar. Tenta pegar uma água ou algum líquido e põe um pouquinho de açúcar. O açúcar é visível aos seus olhos quando está na vasilha, mas quando você dilui, ele desaparece e fica invisível, mas o gosto é o mesmo. E que nessa tarde, mesmo nas lutas, nas tribulações, você venha sentir Deus pertinho de você. Você venha sentir que Deus está no seu barco, que Deus jamais vai deixar que o seu barco vire. Mas para isso é necessário que você acredite em Deus na sua própria adversidade, porque muitas vezes Deus permite que nós venhamos passar ventos impetuosos, mas Ele está no nosso barco. E no momento que nós nos rendemos, que nós nos entregamos, que nós adoramos e dizemos: Deus, eu estou pronto a passar a bonança com uma luta com você, Deus abre o céu. E nessa tarde, Deus, Ele já abriu o céu em prol da sua vida. Eu contemplava quando via esse vinhateiro, que via esses três tipos de pessoa: o que estava saudável, o que estava enfermo e o que estava morto. E Deus dizia assim: o bom Halai Bekova Sube desceu nessa tarde. O que estão saudável na minha presença, pela minha misericórdia, continuarão assim. Os que estão enfermos, estou eu dando o alimento, o remédio nessa tarde. E os que estão mortos espiritual, estou eu levantando, como Ezequiel 37 no vale dos ossos secos. Se você está seco na presença de Deus, peça a Deus para Halai Shanabanai entrar na sua vida, e Deus vai levantar a sua musculatura e você novamente vai voltar a adorar a Deus. Eu não sei em qual estágio você está, mas eu vou orar. E eu quero dizer para você que eu sinto a presença de Deus nessa tarde. Eu sinto uma luta travada do inferno contra o Deixanabanai para que você não receba a sua vitória. Mas em nome de Jesus, você vai colocar a mão sobre o seu coração nesse momento. E nós vamos juntos fazer uma oração breve, mas determinando a nossa vitória em nome de Jesus. Soberano Deus, Pai querido amado, nós queremos, Deus, clamar mais uma vez a cobertura do sangue de Jesus sobre as nossas vidas, porque somos dependentes da Tua misericórdia, somos dependentes dessa graça merecedora que o Senhor nos põe merecedora sobre as nossas vidas. Deus, perdoa as nossas vidas, porque muitas vezes, Pai, achamos mais fácil reclamar, murmurar, do que acreditar no Senhor. Que nessa tarde, Deus, nós venhamos reconhecer que se a luta está forte é porque o Senhor acredita no nosso potencial. Eu não sei qual é a cova de leão que cada ouvinte está passando nessa tarde,
mas o Senhor é Deus que conhece. E que o Senhor possa entrar nessas covas, que o Senhor possa estar fechando a boca dos leões, que o Senhor possa estar ungindo o teu servo, a tua serva nesse momento, que o Senhor possa estar fortalecendo cada ouvinte espiritualmente nessa tarde, porque sabemos, Deus, que falar do teu nome é algo muito sério, mas acreditar no Senhor também é algo muito sério. Nos ensina nessa tarde, Deus, a olhar para o Senhor como a doçura do açúcar, Pai. Que muitas vezes nós não vamos sentir os carocinhos ralar e descer do açúcar, mas vamos sentir a presença. Nós necessitamos sentir a Tua presença nesse dia, Espírito Santo de Deus. Esteja conosco, nos dê uma semana de vitória, de graça, de misericórdia. Abra o céu em prol das nossas vidas. E se assim o Senhor permitir, na próxima segunda-feira estaremos aqui com mais um programa Momento com Deus. Deus, eu entrego a vida de cada ouvinte, segundo cada necessidade. Também entrego a minha vida. Esteja conosco. É o que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Meu amado ouvinte, que nessa tarde eu quero te pedir em nome de Jesus, medite o capítulo de Eclesiastes, capítulo 7, Filipenses, capítulo 4, e termine com Salmo 137. E você vai ver que é melhor adorar do que reclamar. Faça como Daniel, não se contamine nos seus pensamentos com as coisas ruins, com derrota, mas acrescenta na sua vida que o seu Deus é maior do que qualquer problema. Assim eu me despeço com a graça e a paz do Senhor Jesus. Continue orando pela irmã Silvia e, se Deus permitir, na próxima segunda-feira estaremos aqui com mais um programa Momento com Deus. A graça e a paz em nome de Jesus. Esquecendo que neste mar de problemas existe um capitão que é a nossa solução. Esse capitão é Jesus. Esse capitão é Jesus. Ele cuida de mim e também de você. Esse mar de problemas Jesus faz acalmar essa tempestade que é tão forte. Ele manda cessar. Se você está caminhando num grande deserto, Ele manda o maná pra te saciar. Esse problema vai cessar. Essa tempestade vai acalmar. Isso tudo é apenas extensando até onde vai a tua fé. Deus vitória vai te dar. É somente acreditar. Deus tem vitória pra você neste lugar. Deus vitória vai te dar. É somente acreditar. Deus tem vitória pra você neste lugar. Muitas vezes estamos aqui, muitas vezes pensando no ali, muitas vezes se esquecendo que neste mar de problemas existe um capitão que é a nossa Você acaba
acabou de ouvir programa Momento com Deus com a missionária Silvia Regina.